Não rola bastante, assim. Uma das coisas que eu trouxe aqui, até para a gente fechar, tem muito a ver com isso que você trouxe. O Marshall McLuhan, ele é um teórico da comunicação, e ele tem um livro que ele faz, acho que é isso mesmo, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. E ele fala que os meios de comunicação, e a gente está falando dos celulares, né? Os meios de comunicação, eles estão vinculados ao corpo e a gente também se adapta. O que ele traz, na verdade, é que todo indivíduo ele vai ser influenciado pela extensão tecnológica e a gente cria essas extensões e as extensões modificam a gente. A gente fica quase que numa relação dialética, na verdade, com todas essas tecnologias, né? Quando você fala, por exemplo, da irritabilidade, né? Nossa, o que eu vou fazer agora? Porque quando a gente está falando de vício na internet, você tira aquilo e quando a gente fala de vício, qualquer vício, quando você tira e não põe nada no lugar, aquela pessoa angustia e fica irritada, do tipo, tá, você vai me tirar isso, o que você vai me dar no lugar? Todo mundo vai ficar bravo com isso, né? E a ideia sobre o É que a a gente está chupeta, falando aqui é exatamente né? Eu o que tirei a vai pôr no chupeta. É só a gente pensar no bebê que tá lá quietinho, chupando a chupetinha dele. Se eu tiro a chupeta, ele vai chorar. lugar? Ele vai chorar, porque ele fica muito bravo, né? E a questão não é tirar as chupeta de ninguém, né? Não é a gente excluir totalmente o celular, mas a gente pensando até numa dinâmica de sujeito-objeto. No mundo ideal, o celular é para ele ser um objeto, é uma coisa que eu use e não que eu seja absolutamente sugada e que todo o meu tempo esteja voltado ao uso do celular, porque senão eu acabo virando um objeto do objeto, né? Eu acabo virando um objeto do celular e ele vai consumindo todo o meu tempo. No fim das contas, eu acho que a gente está falando sobre autonomia. Se eu tenho a autonomia de conseguir me distanciar um pouco disso, de conseguir não ter ansiedade se eu não estou consumindo tantas horas de internet e tal, eu acho que pode ser um caminho interessante para a gente pensar. Tem uma matéria que eu vou deixar nos comentários, tal, que acho que foi um jornalista que todo mundo sabia, ele é do Globo, se não me engano, ele ia passar uma semana sem usar, e ele não está falando nem sem celular, sem usar um smartphone. Ele tinha lá um daqueles celulares de discar, que você atende, ninguém mais usa o celular para isso, mas ele ia fazendo isso. Ele falou que os próprios editores esqueciam e mandavam coisas no WhatsApp para ele. E aí eles se lembravam, iam lá, mandavam um e-mail com cópia e tudo mais. Então, ele falou que teve uma série de dificuldades de comunicação, que, por exemplo, ele estava acostumado a usar o Pix, aí ele foi comprar alguma coisa e ele se lembrou, porque era tão automático que ele foi pôr a mão no telefone, então vai para aquela coisa de extensão do corpo, né? Eu só ponho a mão e vou e eu nem reflito sobre. Aí ele falou que ele teve que ficar devendo, e depois ele teve que ir no banco e sacar dinheiro e levar para a pessoa. Então, é uma coisa que ele fala que se você não usa o telefone, muitas pessoas ao seu redor elas vão ser afetadas de algum modo, né? As pessoas que vão falar com você automaticamente pelo WhatsApp não vão mais, ou elas vão tentar e vão ficar no vácuo, né? Então, é uma questão muito social, porque socialmente a gente concordou em usar as comunicações desse modo, concordou assim, ninguém em algum momento me perguntou, mas acabou que a coisa foi indo e cá estamos, né? Mas eu acho que no fim das contas, a gente colocar na balança e achar, e nem sempre é fácil, na verdade, na maior parte do tempo é bem difícil, o quanto que eu tô dando do meu tempo e o que eu tô fazendo, porque no fim das contas, eu adoro uma frase não me lembro, um historiador, não vou lembrar o nome dele, mas ele tem uma frase que é ótima, que ele diz que tempo é o tecido da nossa vida, e no fim das contas, tempo é a única coisa que a gente tem. E a questão é o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Eu acho que quando a gente perceber que a gente está usando muito a internet, é interessante a gente lembrar que, bom, será que é isso que eu quero fazer com o meu tempo? Se for, tudo bem. Mas talvez seja interessante a gente pensar em outras coisas mais corpóreas e presenciais e 3D para a gente fazer com o nosso tempo, que pode ser bem interessante também, né? Exatamente. E aí, não esquecer, né? Que a gente tem o tempo de ver, de compreender e de concluir. E aí Sim, concluímos o nosso vídeo. muito bem! E como a Keller falou, esse é um tema, tipo, gigantesco. Eu acho que nós duas temos um monte de coisas para ir puxando desses vídeos. A partir desses vídeos, a gente também vai falar sobre inteligência artificial, sobre como muda a nossa relação, né?
Existe inconsciente na inteligência artificial, tem todos os questionamentos sobre isso, mas nos próximos vídeos a gente aborda isso, tá bom? Keller, é muito bom te ter aqui, a gente vai se falando, e é isso, em breve a gente faz mais videozinhos, beijo, beijo, Até mais, gente. Obrigada, Natasha. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.